Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos separar os materiais para a nossa aula de hoje. Vamos precisar de lápis, borracha e caderno. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar informações implícitas em textos. Ler e compreender o gênero textual tirinhas. Vamos ver essa imagem aqui. Vocês já viram um texto assim? Eu tenho certeza que já. É um texto bem interessante. Vamos acompanhar a leitura? Então, em cima, no primeiro quadrinho, o Cebolinha fala: "Cortei o dedo. O Cascão, fui eu quem se machucou. É que cebola cortada me faz chorar." O Cascão respondeu para o Cebolinha que fazia chorar, né? Vocês já viram esse tipo de texto? Já conseguiram lembrar como que se chama? Sim? Eu acredito que sim. São as tirinhas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre elas? Qual é a diferença entre história em quadrinhos e tirinhas? Qual é a finalidade desse tipo de texto? Qual é a estrutura desse gênero textual? E onde podemos encontrá-las? Tirinha. O que será que é uma tirinha? É um gênero textual, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, pode apresentar uma temática humorística, mas também pode trazer questões de ironia, questões sociais ou políticas. Utiliza em sua estrutura o verbal e o visual. São muito comuns na última página dos quadrinhos. E também em jornais e revistas. Lembram na nossa aula sobre os jornais que eu falei que poderíamos encontrar também tirinhas lá? Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês essa diferença entre história em quadrinho e tirinhas. Vamos ver? Eu tenho aqui algumas histórias em quadrinhos. Vocês sabem o que é uma história em quadrinhos? Então, a história nessa revistinha, ela vai ser mais longa, mais completa, ela vai ter várias páginas, vai ser uma história inteira, né? Olha, começo, meio e fim. Então vai se desenrolar, vai ter vários personagens, certo? Às vezes, alguns gibis até traz uma história só no gibi inteiro, né? Tem umas histórias mais longas, outras mais curtas, mas são histórias bem completas, certo? E qual que é a diferença, então? Olha, não acabou até... E qual que é a diferença? Até aqui, ó, fim. Então, é uma história bem completa. E qual que é a diferença da história em quadrinhos, então, para a tirinha? Vejam só, a tirinha, ela traz 3 ou 4 quadradinhos e ela vai ser uma história mais rápida, mais com conteúdo bem resumido. Lembram que eu li lá que ela é de conteúdo visual também? Então, olha essa tirinha aqui do Chico Bento. Ele no primeiro quadrinho ele tá ali pescando, aparecem os peixinhos e depois lá embaixo a rosinha. E o que acontece? Tem alguma fala, alguma escrita nessa historinha, nessa tirinha? Não. Então vocês viram como a história aqui da tirinha é bem mais rápida, bem mais curta? Então essa é uma das diferenças, né? Da história em quadrinho e da tirinha, certo? Eu acho que vocês já sabiam, né? É muito interessante ler histórias em quadrinhos, não acham? Vamos continuar com a nossa aula de hoje? Então, eu trouxe algumas tirinhas para vocês estarem observando aqui. Essa tirinha aqui, vamos ler? Acompanhe a leitura com a professora. No primeiro quadro diz assim: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu?
Daí essa personagem aqui, né, que você já conhece, que é a Mônica, ela vai até o espelho, olha para um pouquinho e daí fala assim: quem cala consente. Então, quem sabe me dizer essa tirinha é do quê? O que ela transmite no meio dessa fala dela? Então, essa tirinha é uma tirinha de humor. Uma das finalidades da nossa tirinha não é divertir o leitor? Então, esse é um exemplo. Então, quando ela fala lá, quem cala consente, traz humor à tirinha, certo? Vamos para a próxima? Essa tirinha é de... Vamos ler lá? Acompanhe a leitura comigo. Como foram minhas férias? No segundo quadrinho ele fala assim: fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo, escalei montanhas e ganhei prêmios. E tudo isso no mesmo videogame. Hoje em dia a gente está, né, em isolamento social, é necessário, né, a gente estar distante dos amigos, dos colegas, mas será que quando a gente estiver de férias é legal isso? Jogar futebol só no videogame, falar com os amigos só pelo computador, será que é legal? Será? Então, essa tirinha, ela é referente a questões sociais. Então, ela traz essas questões. O menino ficava o tempo todo na frente do computador. Então, são questões para a gente pensar, repensar, será que é certo, não é? Certo? Eu vou trazer mais um exemplo dessa tirinha de questões sociais. Reflexões sobre as questões sociais. Vocês conhecem esse personagem aqui? Ele se chama Armandinho. O criador dessa tirinha inspirou-se no filho dele, que é um menininho também, assim como o Armandinho. Então, vamos ler lá? Acompanhe. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Ó, 2 sinais até para ficar bem. É óbvio que é a água. O que você colocou na prova? Ó, de novo, olha a pergunta com exclamação. E aí o Armandinho responde: amor. Nossa, daí, né, o pai dele deve ter ficado refletindo sobre, né, os pensamentos sobre amor, né? Então são tirinhas que trazem reflexões sociais, trazem pensamentos sobre algum tema, né? Vamos para a próxima ver sobre o que é que fala. Essa tirinha é do mundo da Leloca. É bem interessante também. Vamos ver? Quem sabe do que é essa tirinha? Vamos acompanhar a leitura com a professora? Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha só a bagunça dessa sala. Tênis, álbum de figurinhas, lápis, tudo espalhado. A gente só estava brincando. Imagina então quando for a sério. O que vocês perceberam nessa tirinha aqui? Vocês observaram a fala da mãe? A mãe realmente achou que a sala estava organizada? Será que estava? Vamos ver. Então essa tirinha, ela traz a ironia, certo? Aonde será que ela traz ironia? Vamos ver? Aqui é o balãozinho da fala da mãe, lá no primeiro quadrinho. Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Observe o uso da ironia na fala dessa personagem, né? Aonde está? Você e sua irmã estão de parabéns. Por quê? Era isso que ela queria dizer? Que eles estavam de parabéns? Ou não? Então, o que é ironia? Eu acho que deu para entender bem, né? É uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que tenha sentido diferente, produzindo assim um humor sutil. Então, ela falou uma coisa, mas na verdade ela não queria falar que eles estavam de parabéns, né? Então ela usou de ironia para falar com o filho dela, certo? E assim teve um certo humor, né? Vamos para a próxima. Então,
Agora que a gente já falou de Urania, vamos ver essa tirinha aqui. Quais são as personagens dessa tirinha? Essa é bem conhecida, né? Quem será? Mas vamos ler aqui primeiro. O que você está pintando, Marina? Deveria ser a menina e as frutas. Mas vou chamar só de a menina. O que será que aconteceu, né? Então, como eu perguntei para vocês, quais são os personagens dessa tirinha? A Mônica, a Marina e a Magali. Certo? Qual que era a característica de cada personagem? Vocês não acham que a Mônica é brava e dentuça? Ela tem mais características, né? Mas quando se fala da Mônica, já se lembra que ela é brava e dentuça. E a Marina? Como será que é essa personagem? Ela é ingênua, não é ingênua? Né? Porque deu uma cesta de frutas para Magali, é muito ingênua. E a Magali? O que a Magali é? Tenho certeza que vocês falaram lá, né? Comilona. Magali, todo mundo conhece ela. E o que a Mônica perguntou para a Marina? Vocês lembram? Vamos ver? O que você está pintando, Marina? Aqui no primeiro quadrinho aqui. O que você está pintando? Então, a pergunta está aqui, certo? Vocês conseguem observar a escrita dessa pergunta. Então, o que você está pintando, Marina? Vamos para frente. Qual é a expressão no rosto de Marina no segundo quadrinho? Aqui o segundo quadrinho. Como que ela tá? O que vocês acham? Ela está feliz? Não, né? Ela está com medo? Medo não, né? Ela não está com medo. Não aconteceu nada para que ela tenha medo nesse momento. Desespero? Também ela não está desesperada. Preocupação? Sim, eu acho que ela está preocupada, né? Ela queria fazer um quadro e acabou não dando certo, né? Então ela está preocupada. Então qual dessas características aqui a gente observa na expressão dela? Preocupação, certo? Observando o último quadrinho aqui, né? E conhecendo as características da Magali, o que podemos deduzir que aconteceu? Então, vocês lembram lá naquela questão anterior que a gente perguntou o que a Mônica perguntou para a Marina? Vocês responderam, ela está pintando. Certo? Isso está escrito aqui no texto. Então é uma informação explícita. Eu consigo visualizar essa informação, ela está ali. Agora, essa pergunta diz aqui, o que nós podemos deduzir? Pelo que a gente conhece da Magali, o que a gente acha que aconteceu? Que a Magali comeu as frutas. É lógico, né? Porque ela come tudo que ela vê pela frente. E a tigela está vazia, pela resposta aqui da Marina. Então, essa resposta da Magali, ela não está escrita no texto, mas por todo o contexto, pelo meu conhecimento dos personagens, que isso é uma coisa muito importante, eu conhecer os personagens da tirinha, então, isso faz com que a gente consiga descobrir que a Magali comeu as frutas. E quando não está presente escrito no texto, eu tenho uma informação implícita, certo, gente? Então, quando eu consigo visualizar aquela informação, é uma informação explícita, e quando eu não visualizo, mas eu consigo perceber, consigo deduzir, ela é uma informação implícita, certo? Vamos rever o que aprendemos hoje? Será que a gente aprendeu muita coisa sobre tirinha? Vamos ler essa aqui? Aqui nesse primeiro quadrinho, o Cebolinha está ali cantarolando. Como que eu sei isso? Tem alguma coisa escrita? Então aqui
É bastante visual, não é? Não tem nenhuma palavra escrita, mas eu consigo observar que ele está cantando. Lembra que a gente aprendeu hoje? A tirinha utiliza muito desse recurso visual também, além dos recursos escritos, né? Aí, aqui nesse balãozinho indo para lá, diz assim: Cebolinha, posso usar seu sapato? Ele respondeu: claro, Cascão. E aí, nessa última tirinha, vocês observam o sapato voando em direção à cabeça do Cebolinha. Também não tem nada escrito, tudo visual. Mas a gente consegue perceber, não consegue? O que será que ia acontecer com esse sapato? Com certeza é acertar o Cebolinha. Viram como as tirinhas podem ter muita linguagem visual? E o que trouxe humor a essa tirinha? Do Cascão e do Cebolinha. O Cascão nem aparece na tirinha, né? Mas ele estava lá. O Cebolinha cantando? Será que é isso, gente? Pensem lá. O Cebolinha aceitar emprestar o sapato? Será que é isso que trouxe humor à tirinha? Será? Vamos para a próxima. O porquê do Cascão pedir o sapato emprestado? Pensem lá. Eu quero que vocês copiem lá a questão no caderno e aí copia só a resposta correta, certo? Se for A, B ou C, leiam direitinho lá e pensa. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, certo? Conseguiram? Será que foi o humor dessa tirinha é o Cebolinha cantando? O Cebolinha aceitar emprestar o sapato? Ou por que ele pediu o sapato? Vamos ver quem acertou? Olha lá, o sapato voando de novo lá. Aqui só informações visuais, aqui também só informações visuais, certo? E aqui o Cebolinha só falou nessa tirinha do meio. Quem falou a letra C acertou o porquê do Cascão pedir o sapato emprestado. Então foi isso que trouxe humor à tirinha, certo? Copiaram lá, caprichado no caderno, a resposta correta? Vamos para a próxima tirinha. Então, é um quadrinho só, vejam só. Um quadrinho só com várias imagens. Aqui eu posso ver o Sansão, que é um dos personagens da Turma da Mônica, um rio aqui, né? Estão vendo? Observaram? A Mônica, o Cebolinha e o Cascão. Então, veja quantos personagens tem nessa tirinha. Acompanhe a leitura lá. Por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelha do seu coelhinho? Ela estava muito braba, muito nervosa, não acham? E é uma característica da Mônica, né? E o Cascão bem quietinho ali, né? Pois é. Então, ele fez essa pergunta para a Mônica. Mas como será que a Mônica descobriu que foi o Cebolinha que colocou o coelhinho do outro lado do rio? Por que será? O que vocês acham? Então, lembra que eu falei que existem informações que estão escritas no texto, que são as explícitas? Nesse caso, a informação não está escrita, ela é uma informação implícita, né? Então, como a Mônica descobriu que foi o Cebolinha que colocou o coelhinho do outro lado do rio? E deu os nós, né? Observando que o Cebolinha estava molhado? Será, gente? Será que só porque ele estava molhado, ele deu nó na orelha do Sansão? Né? Ele podia estar brincando, ali tem outras possibilidades, não acha? B. Sabendo que o Cascão não gostava de água, logo não atravessaria o rio. Letra C. Devido ao nó feito nas orelhas do Sansão. Isso não diz nada, né, também. Então, qual dessas respostas é a correta? Copiem lá no caderno a pergunta e somente a resposta correta. Vou dar um tempo para vocês. O que vocês acham, gente? Conseguiram?
Então, que nem eu falei, né? É uma informação implícita, ela não está escrita ali. Dentro de todo o conhecimento que a gente já tem sobre esses personagens, né? Que eu tenho certeza que vocês gostam de ler. Como eu cheguei a esta conclusão? Vamos ver quem acertou? Qual é a informação implícita no texto, certo? E a resposta é a letra B. Então, quem falou a letra B acertou. O Cascão não gosta de água, então não atravessaria o rio. Essa informação estava escrita lá no texto? Eu conseguia visualizar ela? Não, de maneira nenhuma. Então eu consegui chegar a essa resposta pelo todo o contexto, né? Pelas características de cada personagem da nossa tirinha, certo? Corrigiram lá? Quem não acertou, copiaram certinho a questão? Muito bem, vamos para a próxima. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma situação e aí vocês vão observar nessa situação aonde que foi usado de ironia nas frases, certo? Então, na situação abaixo, qual das frases identificamos o uso de ironia? O que mesmo que é ironia? Então, quando eu quero falar uma coisa e falo outra, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de ironia, por exemplo, você veio tão rápido que nem uma tartaruga. Será que a tartaruga anda rápido? Claro que não. Então quer dizer o quê? Que aquela pessoa veio tão devagar, mas eu uso de ironia na minha fala, certo? Então outra assim, por exemplo, nossa, estudou tanto que tirou 0 na prova. Será que se alguém tivesse estudado tanto assim tiraria 0? Não, né? Com certeza não. Então, nas duas situações eu usei de ironia. Tanto quanto eu falei que a tartaruga, né, que a pessoa veio tão rápido quanto a tartaruga, quanto na frase que eu falei que estudou tanto que tirou 0 na prova. Então, vamos para a nossa situação aqui. Ao subir no ônibus, Laura empurra Giovana, que fala. Vamos ver o que aconteceu. Letra A. Como você é gentil? Letra B. Poderia ter pedido licença. Letra C. Respeita a fila. Então, entenderam a situação, crianças? Então, a Giovana estava subindo no ônibus e a Laura espertinha, queria entrar antes lá e empurrou a Giovana. A Giovana usou de ironia nessa fala dela. O que será que ela falou? Como você é gentil? Poderia ter pedido licença? O respeito é fila. O que vocês acham? Copie a situação no caderno e respondam lá o que vocês acham que está correto. Certo? Então, qual das respostas está certa? Qual delas identificamos o uso de ironia? Vamos ver quem acertou. Letra A. Como você é gentil. Será que uma pessoa que empurra outra ao entrar no ônibus é gentil? Não, né? Então, a Giovana falou que ela era gentil, mas na verdade não era isso que ela queria falar. Então, a resposta que traz ironia é como você é gentil. Quem falou a letra A acertou. Corrijam lá no caderno, copiem a resposta. Fiquem agora, crianças, com o nosso momento de literatura. Muito obrigada por estarem participando durante essa semana das nossas aulas. Fiquem bem e até a próxima. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Paty e hoje eu vim aqui para contar uma história super legal para vocês. Estão preparados? Sim? Então vamos lá. Pirim, pim, pim, e essa história começa assim. O Léo morava com seu pai e mais 6 gatos em uma casa na beira do mar. Ah, era tão bom! Todos os dias,
o seu pai saía para trabalhar e ele saía bem cedinho para trabalhar no seu barco de pesca, mas ele ficava até bem à noite e o Léo ficava sozinho esse tempo. Uma noite que ele estava com o papai em casa, deu uma chuva muito, muito forte, uma trovoada que arrastou tudo que tinha em volta da casa do Léo. Na manhã seguinte, o Léo saiu para explorar na areia, procurando coisas que o vento pudesse ter trazido ou levado. Foi quando o Léo viu alguma coisa e ele foi chegando mais perto e mais perto. E aí ele viu um filhote de baleia encalhado na areia. Ele tinha que fazer alguma coisa porque ele sabia que as baleias não podem ficar fora da água muito tempo. Então ele pensou rápido e ele colocou a baleia em um carrinho e saiu puxando depressa até chegar na sua casa. Quando ele chegou lá, ele encheu uma banheira de água salgada e colocou a baleia dentro. Ele queria que a baleia se sentisse em casa, então ele começou a contar histórias de como era a vida na ilha, como ele era feliz. A baleia era uma ótima ouvinte. O tempo passou tão rápido, mas tão rápido que logo já era noite. E o Léo começou a ficar com medo, porque o pai dele ia chegar e ele achou que o pai ia ficar muito, muito bravo por causa da baleia estar na banheira. Ele até conseguiu esconder o seu segredo por algum tempo. Aí o pai dele jantou e resolveu tirar um cochilo na cadeira da sala. Nesse momento, o Léo encheu um balde cheio de peixes e foi levar para a baleia lá na banheira para ela fazer um lanchinho. Só que quando o Léo fechou a porta, o seu pai acordou e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no banheiro, uma baleia! Mas o pai de Léo não ficou bravo por causa da baleia na banheira. Ele ficou pensativo, porque ele andava trabalhando tanto que o filho dele estava se sentindo tão sozinho. Mas aí ele explicou para o filho que lugar de baleia é no mar, lá é que é o lar dela, e os dois deveriam levar a baleia novamente para o mar. Léo e o seu pai então seguiram, entraram em um barco e foram em alto mar. O Léo estava triste, mas ele sabia que aquilo era o certo. A despedida ia ser difícil, mas pelo menos o Léo estava com o pai dele ali. Os dois soltaram a baleia em alto mar e voltaram para casa. O Léo sempre com a esperança de um dia encontrar sua amiga baleia novamente. E depois desse dia, o Léo e o seu pai se tornaram cada vez mais unidos. O pai mudou o seu horário e começou a voltar um pouquinho antes para casa. E todos os dias, no finalzinho da tarde, os dois subiam a montanha mais alta daquele lugar e ficavam observando o mar. Aquele grande, imenso e azul mar, na esperança de ver a amiga baleia do Léo. E pirim pim pim, e essa história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo carinhoso da Prof. Pati para vocês. Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Franciele da Escola José Hoffmann e hoje, na aula de Educação Física, eu, a professora Josiele da Escola Cláudio Mascarenhas e a professora Mayra da Escola Aldo Bonde iremos fazer uma aula sobre jogos e brincadeiras de matriz indígena. O objetivo da nossa aula hoje
é conhecer e vivenciar algumas jogos e brincadeiras de matriz indígena. Vocês sabiam que no Brasil existem mais de 305 povos indígenas? A maioria deles se encontram lá na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Os povos indígenas possuem uma rica cultura e várias tradições. E dentro dessas tradições, existem jogos e brincadeiras criados por eles, que eles ainda praticam até os dias de hoje. Esses jogos e brincadeiras foram criados para desenvolver algumas habilidades nos índios, como força, resistência e agilidade. Também foi criado para divertir as crianças e também os adultos. Vamos conhecer alguns desses jogos? O primeiro jogo indígena que a gente vai conhecer é o cabo de guerra. Nesse jogo, os índios medem a sua força. Como funciona esse jogo? Duas equipes com uma corda, uma equipe em cada ponta da corda, puxam a corda para o seu lado. A equipe que fizer mais força e puxar a corda para o seu lado vence o jogo. Para participar desse jogo, o participante precisa ter muita força e estratégia. O próximo jogo que nós vamos conhecer é o arco e flecha. O arco e flecha era muito utilizado pelos índios em combates. Hoje em dia ele também é utilizado para caça e para pesca. Também é utilizado por eles para práticas esportivas e jogos. Como que funciona o jogo do arco e flecha? O participante deverá acertar a flecha no centro do alvo. O participante que acertar a flecha o mais próximo do centro do alvo é o participante vencedor. Para participar desse jogo, o participante precisa de muita precisão. Vamos para o próximo? O próximo jogo é a corrida com tora. Esse jogo é muito disputado entre as aldeias brasileiras. Como funciona esse jogo? O participante deverá correr com uma pesada tora. No meio do caminho, ele reveza a tora com um outro membro da sua equipe. A equipe que completar o percurso primeiro, vence. E para participar dessa prova, o participante deverá ter muita força e resistência. Nós já aprendemos alguns jogos indígenas. Agora a professora Josiele vai falar para vocês sobre uma brincadeira indígena que eu acho que vocês já conhecem. Então, o brinquedo que nós vamos construir hoje, que é de origem indígena, é a peteca. Vocês já brincaram de peteca? Eu acho que sim. Vocês sabiam que a peteca é original aqui dos índios brasileiros? Isso mesmo. Conta-se a história que ela nasceu em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. A palavra peteca vem do tupi e significa bater com a mão. Antigamente, os índios utilizavam esse brinquedo para se aquecer no inverno e também como prática esportiva. Com o passar do tempo, eles começaram a utilizar como meio de recreação em cultos, festas, e foi se espalhando essa prática esportiva por Minas Gerais. E as regras foram se modificando. Hoje em dia, a peteca é um esporte e ela tem regras bem específicas. Vamos observar ali na tela que antigamente as petecas elas eram construídas, observem ali, com penas, com palhas, com pequenas pedrinhas. Hoje em dia ela já é constituída por outros materiais, certo? Agora que a gente já conheceu um pouquinho do histórico da peteca, vamos construir uma? Nós vamos utilizar materiais bem básicos que vocês tenham em casa. Então nós vamos precisar de jornal, pode ser qualquer tipo de folha, pode ser folha de revista também. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta, barbante ou qualquer outro tipo de fio que vocês tenham em casa, uma sacolinha plástica. E se vocês quiserem fazer a peteca um pouco mais colorida, vocês podem utilizar para encapar a peteca esses plásticos de presente, ó, ou então papel crepom, certo? Então o primeiro passo para nós construirmos a nossa peteca é cortar
as alças da nossa sacola. Então, corta as alças com cuidado. Tira o fundo da sacola também. Isso, agora nós vamos precisar abrir a lateral da sacola. Então, corta a lateral da sacola. E a outra lateral também. Pronto. Agora, nós vamos precisar fazer a peteca, a parte que vai dentro da sacolinha. Eu vou utilizar jornal. Então, nós vamos pegar uma folha de jornal inteira e vamos amassar no formato de uma bolinha. Então, amassa bem. Se precisar de ajuda, pede ajuda para alguém, se não conseguir amassar. O próximo passo, nós vamos colocar o papel aqui e vamos amarrar nessa sacola, formando a peteca. Caso vocês já queiram fazer no outro papel plástico, vocês já fazem agora. Então, vamos amarrar, vou cortar um pedacinho do barbante. Pede ajuda também, se não conseguirem amarrar, para a mamãe, para o papai ou para quem estiver com vocês em casa. Vamos cortar esse barbante que sobrou. E a nossa peteca está pronta. Agora vamos para a parte prática? Então, antes da gente fazer a nossa parte prática, vamos dar uma olhadinha nas fotos que as nossas crianças enviaram com a peteca delas? Essas são as crianças das nossas escolas que já realizaram essa atividade em casa. Algumas fizeram coloridas, algumas fizeram de jornal, também é uma opção. Algumas fizeram com a sacola, como nós ensinamos. Todas ficaram lindas. Então agora, a professora Franciele e a professora Mayra vão praticar. Nós vamos fazer apenas alguns exercícios e vamos demonstrar um joguinho de peteca para vocês. Então vamos lá, professoras? O primeiro exercício é bem simples. Vocês vão tentar bater com a mão direita primeiro. Isso. Depois que vocês já dominarem com a mão direita a peteca, vamos tentar bater com a mão esquerda. É um pouquinho mais difícil para quem não é canhoto. Não tem problema se cair. Isso. Agora que vocês já dominaram com a mão esquerda, vamos tentar passar de uma mão para outra? Muito bem. Lembram que eu disse que a peteca ela era um esporte? Então, nós vamos praticar agora a peteca como se nós como se a gente tivesse praticando durante um jogo. Imaginem que tem uma rede entre elas e o objetivo é fazer com que a peteca caia no campo adversário. Então foi ponto da Mayra. Rebate, muito bem. Isso, profs. Ponto da Mayra novamente. Então agora que a gente já fez essa parte prática, a professora Mayra vai ensinar um novo jogo para vocês. Muito bem, crianças, eu sou a professora Mayra e agora a gente vai ver o jogo da onça. Me contem uma coisa, nas aulas de educação física de vocês já ouviram falar ou já brincaram de jogo da onça? Não? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse jogo. O jogo da onça ele é considerado um dos maiores jogos da humanidade. Ele também é conhecido como adugo. Ele também tem origem indígena brasileira. Esse jogo ele é jogado por 2 jogadores, sendo um o cachorro e o outro jogador a onça.
ele é um jogo de estratégia, tá? Então, antes de começarmos a aprender um pouquinho sobre esse jogo, nós iremos ver alguns materiais que serão necessários para construir o nosso tabuleiro e o nosso jogo. Então, a gente vai precisar de folha de papel, pode ser qualquer tamanho, folha de caderno que vocês tiverem em casa. Nós vamos precisar de 15 tampinhas de garrafa, de duas cores diferentes. Então, aqui a gente vai usar a verde para ser a onça e as tampinhas vermelhas serão os cachorros. Vamos precisar de canetinha, caneta, lápis de cor e régua. Nós vamos fazer o passo a passo desse tabuleiro agora com vocês, tá, pessoal? A professora já desenhou aqui, então nós vamos passar por cima para vocês fazerem em casa. Pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai. Então vocês vão pegar a régua lá e o primeiro passo vamos fazer um quadrado. Então vamos fazer um quadrado. Muito bem, o primeiro passo é fazer o quadrado. Agora, depois feito o quadrado, nós iremos fazer um X. Então, pega lá da pontinha até a outra extremidade, lá até o final. Agora na outra pontinha, até essa ponta, fazendo o xizinho. Muito bem. Feito o X, crianças, nós agora vamos fazer uma cruz no meio desse X, tá? Então, vocês estão vendo que formou um asterisco, né? Muito bem. Feito esse asterisco, a gente dividiu o quadrado maior em 4 quadrados menores, tá? Agora, a partir desse quadrado, desses quadrados menores, vocês irão fazer um X novamente em cada quadrado. Lembrando que já tem um risquinho do X em cada quadrado. Agora, a gente vai fazer o outro risquinho lá. Então, fizemos no primeiro, agora para o segundo quadrado. No terceiro quadrado. E no quarto quadradinho. Muito bem, formamos o X lá nos 4 quadrados menores. Então, o segundo passo agora é terminar o asterisco fazendo a cruz nesse quadrado. Então, vamos fazer a cruz lá nos 4 quadradinhos. Muito bem, fizemos o quadrado principal. Embaixo desse quadrado, a gente vai fazer um triângulo. Lembrando que dessa linha aqui, a gente vai dar a continuidade até embaixo para terminar o triângulo.
E dessa outra linha nós iremos puxar aqui para fazer o triângulo também, para terminar a outra parte do triângulo. Da linha central nós vamos puxar lá embaixo e fazer a linha do meio. E agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Lembrando que aqui em cima a gente tem que fazer mais uma linha aqui no meio, terminando a cruz nesse triângulo. Muito bem, pessoal. Então, nós já fizemos o nosso tabuleiro aqui, tá? Nós vamos deixar lá no site da SME o modelo para quem não conseguiu acompanhar em casa, fazer em casa lá, tá tudo bem? Então, a gente vai ver lá como que nós vamos posicionar o jogo aqui. A onça, ela vai ficar sempre no centro do tabuleiro. Então, ela vai ficar no centro. E os cachorros, que são 14, são as tampinhas vermelhas, eles vão ficar sempre acima da onça. Então, a professora vai colocar lá uma em cada casinha. Lembrando que o tabuleiro tem 31 casinhas, tá? Então, a gente vai colocar um em cada casinha. Cada pontinha é uma casinha. E 2 vão ficar do lado da onça. Muito bem. Professora, como que a gente realiza os movimentos? Então, o objetivo do jogo é fazer com que a onça capture 5 cachorros ou os cachorros tenham que imobilizar a onça, ou seja, eles têm que fechar ela, não deixar ela se movimentar mais. Então, esse é o objetivo do jogo. Quando a onça captura 5, o jogador que é a onça ganhou. E quando os cachorros fecham a onça para ela não se movimentar mais, quem ganhou foi os cachorros. Então vamos aos movimentos agora. A onça, ela se movimenta para qualquer lado, qualquer direção, desde que a casinha esteja livre. E os cachorros também se movimentam para qualquer direção, desde que as casinhas estejam livres. Muito bem, esse é o movimento. E como que a onça captura os cachorros? Então, a professora só vai demonstrar aqui. Então, a onça se movimentou e o cachorro se movimentou. Muito bem. Como que eu capturo o cachorro? Então, ele vai passar por cima, desde que a próxima casinha esteja livre. E capturou. Também pode capturar em sequência, assim como no jogo da dama, né? Então, vamos supor lá que tenha aqui muito bem. Vamos supor que a onça esteja aqui e aqui essa casinha esteja livre e essa também. Então, pode capturar em sequência. Então, ela vai pular e capturar. Vai pular e capturar. Beleza? Sempre que eu capturo as tampinhas, elas saem do tabuleiro. Essas são as regrinhas básicas, tá, pessoal? Como que faz para prender a onça? Então, vamos supor que movimentou. Eu prendi a onça aqui? Sim, porque ela não pode mais se movimentar, né? A não ser que tenha uma para ela se capturar, tá? Então, tem que fechar a onça aqui para terminar o jogo. Uma dica. Por que tem esse triângulo aqui embaixo? Esse triângulo serve como um calabouço para a onça. Então, o objetivo é tentar trazer a onça até aqui embaixo e movimentar os cachorros para trancar a onça aqui dentro.
Beleza, crianças? Nós vamos fazer uma atividade prática. A professora Gisiele e a professora Fran irão nos ajudar fazendo um joguinho entre elas lá. Com a ajuda agora da professora Franciele e da professora Gisiele, nós iremos realizar um joguinho para demonstrar para vocês como que realizamos esse jogo, tá? Então, agora, a professora vai passar um álcool em gel na mão antes de começar o jogo. Lembrando, crianças, se vocês não tiverem tampinha de garrafa, vocês podem usar bolinha de papel, confeccionar uma bolinha e diferenciar o cachorro da onça, tá? Pinta lá com lápis de cor, a bolinha, um pedacinho de papel, pode ser grão de feijão também. Então, as professoras irão realizar os movimentos. Primeiro, elas vão tirar para o ímpar para ver quem vai ser a onça e quem vai ser o cachorro. 6 é par, quem ganhou foi a professora Fran. Então, a professora Fran é a onça e a professora Josi é os cachorros lá. Então, vamos lá, meninas. Quem começa o jogo sempre é a onça. Então, vai movimentar uma casinha por vez. Vamos lá, precisa pensar para poder jogar, tá, crianças? Pensa as estratégias que vocês irão utilizar lá. Muito bem, professora Franciele. Vamos lá, professora Josi. A professora Fran. Muito bem, professora Fran. Gisele. Muito bem, professora Fran. Capturou lá. Lembrando que a onça é só que captura, os cachorros não podem capturar. Muito bem, ó, a professora Fran já capturou 2 cachorros. Vamos lá, professora Jo. Isso. Muito bem, professora Fran. Ó, a professora Fran já capturou 4. E agora ela capturou o 5º cachorro. Quem ganhou a brincadeira, quem ganhou o nosso jogo, foi a professora Fran. Muito bem. Então, crianças, relembrando, quem captura é somente a onça. Os cachorros têm que tentar fechar o jogo. Beleza? Essa foi a nossa aula e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, língua inglesa. Hello, crianças, how are you? I hope you are wonderful. Estão animados? Hoje eu sou a bruxa Teacher Catarina e eu vou dar aula de inglês para vocês. Vamos para a bancada. Vamos ver que a bancada está, olha, incrível. Eu sou uma bruxa que gosta de fazer poções. Então eu vou fazer algumas poções aqui com vocês. Nós estamos aqui, olha, eu estou aqui preparando uma poção que transforma em sapo. Falta um ingrediente secreto. O que será que vai acontecer? Olha! Vou pôr um pouco mais. Meu Deus! Essa é a minha poção que transforma em sapo. Pelo jeito, deu certo! Muito bem! Agora, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Na próxima aula vai estar bem perto, sabem do quê?
do Halloween. E eu gosto muito de Halloween. Então eu vou dar uma festa aqui e vai ter alguns convidados especiais. E vocês, logicamente, também estão convidados. Para essa festa eu vou precisar fazer uma bebida, mas não pode ser essa poção que transforma em sapo, não é mesmo? O que vocês acham se a gente fizesse... que tal uma limonada? A lemonade. Do you like lemonade? Gostam de limonada? Eu gosto muito. Então vamos ver, ó. Eu tenho aqui, eu gosto muito de receitas, gente. Eu tenho várias receitas de poções, mas essa não é de poção. Essa é uma receita de limonada. Vamos ver no slide ali com a prof pra gente ver melhor a receita? Let's go! Então, essa é uma recipe. Uma receita. Né? Receita em inglês é recipe. E eu tenho certeza que vocês já viram receita ou com a mãe de vocês, ou com a professora de português. Ela tem alguns passos, né? Então, o primeiro passo que a gente vai ver são os ingredientes de ingredients. Ingredients. Vamos ler ali. 2 limes, sugar to taste, water. Então, temos ali limes, limões, quantos? 2, 2. Sugar to taste. Açúcar a gosto. Já ouviram essa expressão? A gosto? É quando não tem uma quantidade certa na receita. A pessoa que vai fazer a receita que decide mais ou menos quanto a quantidade que vai colocar ali. E water, água. O próximo passo, vamos ver qual é? Equipment. Equipment são os utensílios, olhem lá. Glass, jug, spoon, squeezer, knife. Então temos ali glass, o copo, jug, jarra, squeezer, que é o espremedor, né, para espremer o limão, e knife, faca. Então, já vimos os ingredientes, que são as comidas, os ingredientes para fazer a receita, e o equipment, que são os utensílios que nós vamos precisar. Agora tem mais um passo, o último passo da receita. Vocês lembram qual é? Como que é em português? Em português nós chamamos de modo de preparo. Em inglês é method, que é o método, o modo de preparo, que são as orientações de como nós vamos preparar essa receita. Vamos ler ali. Cut the lemons in half. Corte os limões no meio. Squeeze the juice from the limes. Esprema o suco dos limões. Pour off the lemon juice in a jug. Coloque todo o suco do limão em uma jarra. Add water and sugar. Adicione água e açúcar. E enjoy, saboreie. Então, essa é a receita que nós temos. Vamos tentar fazer? Vamos voltar lá para a bancada ver se nós temos todos os ingredientes e os equipamentos? Então, vamos lá. Então, vamos ver primeiro aqui os ingredients, que são os alimentos, não é? Olhem aqui. Lime. Nós temos aqui lime, os limões. Vamos precisar de quantos? 1, 2. Então, já vou deixar aqui separadinho 2 limões. Sugar, também temos açúcar aqui nesse açucareiro, que é um pouquinho diferente. E também temos water, temos água, muito bem. Agora vamos ver o equipment. Começando por aqui. Nós temos jug, a jarra, muito bem. Temos glass, o copo. Temos knife, uma faca. Lembrando, crianças, peçam para um adulto usar a faca para vocês, né? Peçam para eles ajudarem na receita. Muito cuidado com as facas. Temos o squeezer. E também temos spoon, colher. Muito bem. Então, vamos tentar fazer a receita? O primeiro passo, lembra qual que era? Cortar os limões no meio. Muito bem. Então, vocês vão pegar a knife, vão pedir para um adulto pegar a knife e cortar para vocês. Eu já tenho eles, ó, cortadinhos aqui. E daí, o segundo passo é espremer. Para isso, vamos precisar do squeezer.
Eu vou espremer aqui os limões, vocês espremem também. Eu já tenho alguns aqui espremidinhos. E para isso a gente vai colocar ele na jarra. Vou colocar aqui todo o suco de limão na jarra, na jug. Depois falta nós adicionarmos a water, não é? A água. Então vou colocar a water aqui. Isso. E falta também um pouco de sugar, de açúcar, porque o limão é bem azedo, né? Então, vamos colocar aqui um pouco de açúcar, de sugar. E agora vamos pegar a spoon e mexer. Será que ficou boa? Vamos ver. A teacher vai colocar aqui no glass. E eu vou provar. Very good. Vamos para a nossa tela agora? Então, relembrando, nós vimos o texto hoje, Recipe, que é a receita, que tem os passos. Os ingredients, que são as comidas, os ingredientes que nós utilizamos. Equipment, que são os utensílios. E method, que é o modo de fazer, orientações e como nós vamos fazer essa receita. Vamos no próximo slide? Vamos ver os ingredientes que nós usamos? Então, usamos limes. Quantos mesmo? 2 limões que nós usamos. Sugar, açúcar. E water, água. Então, ó, essa receita era bem facinho, só tinha 3 ingredients, só tinha 3 ingredientes. Repitam com a teacher. Limes, sugar, water. Very good. Próximo. Então, vocês talvez escutem em algum lugar, já podem ter visto a palavra lemon. Mas lemon é só para o limão siciliano, que é esse limão amarelinho, compridinho ali. Esse é lemon. Os outros tipos de limões, inclusive o que a prof usou ali, que é o limão rosa, que é da casa da prof mesmo, a gente fala lime, ok? Então tem essa diferença ali. Mas lemon é o limão siciliano. E aqui o nosso equipment, vamos ver? Glass, spoon, jug, né? Então o glass, o copo, spoon, a colher e jug, a jarra. Repeat. Glass, spoon, jug. Very good. Next. Vamos ver? E tem mais. Knife, faca e o squeezer, o espremedor, não é? Então olha aqui na knife. Tem um K aqui na frente, mas a gente não pronuncia. É igual ni. Lembram do ni? Joelho? Então esse K aqui na frente de knife a gente não pronuncia. Então é knife, faca, knife. E squeezer, o espremedor. Knife, squeezer. Very good. Agora nós temos um jogo. Agora que vocês já estão bem craques no que é equipment e o que é ingredient, vamos fazer um jogo. A teacher pegou aqui de uma receita de panqueca, uma pancake recipe, alguns ingredientes e alguns utensílios para a gente diferenciar. Então, olha, são algumas palavras que vocês já conhecem. Então, temos aqui o leite, lembram como que é leite que nós aprendemos lá no agrinho? Milk, very good. Aqui uma tigela em inglês é bowl, então temos milk, temos bowl. Aqui embaixo tem uma frigideira. Frigideira em inglês é frying pan. Frying pan. E por último temos um ovo. Lembram lá como que era ovo, que também aprendemos no agrinho? Egg, very good. Então, começando lá pelo milk, o leite. O milk é um ingredient ou é um equipment? O que vocês acham? Yes, é um ingredient. Então, o milk vai lá no quadrinho do ingredient. Please. Very good. Então, o milk
O milk é um ingredient. Very good. Vocês acertaram. Vamos ver o ball. Será que o ball é um ingredient ou é um equipment? Yes, é um equipment. Então vai lá pro quadrinho do equipment. Very good. A frying pan, a frigideira, é ingredient ou é equipment? Será que é ingredient? No, teacher, é equipment. Então também vai lá pro quadrinho do equipment. Vamos ver lá? Isso, bem certinho. E o egg, o ovo, é ingredient. Muito bem. Então temos o de ingredient, o milk and egg, leite e ovo. E equipment, a bowl, que é tigela, e frying pan, a frigideira. Muito bem. Agora, vamos ver uma parte bem legal da aula. Schoolwork, olha, lembra o que é school? Escola. Schoolwork é tarefa da escola. Eu tenho recebido várias fotos de crianças mandando atividades em inglês e eu vou mostrar algumas fotos aqui. Vamos ver? Então, esse é o Eduardo Feck, do 5º ano da escola Arminda Frari Garcia, assistindo a aula de inglês. A Bárbara Júlia, do 4º ano da escola Maria Laura Pereira, que mandou a foto do prato saudável do Agrinho. Aqui o Brian, do 1º ano da escola Judite Macedo Silveira, que mandou a foto do desenho que ele fez dele mesmo, que era atividade do livro Lara's Black Dolls. E aqui a Manuela Reineck, do 3º ano da escola Deodoro Alves Quintiliano, que também fez as atividades da Lara, fez o desenho dela mesma e fez a Abayomi. E aqui a Manuela com a professora Caroline, de português, olha lá, 2º ano. A Manuela estuda na mesma escola que a prof. Caroline dá aula. Então, obrigada, crianças que mandaram as atividades. Vocês podem sempre mandar atividades do Vem Aprender aqui no nosso WhatsApp, que vocês já sabem, que é 42 99165 8345. Sempre quando vocês mandarem atividade, lembre de mandar a matéria, de qual é, no nosso caso, inglês, o nome completo de vocês, o ano em que vocês estão e a escola que vocês estudam, certo? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa receita. A aula que vem tem festa, então não percam a aula que vem, que vai ser o nosso Halloween, com convidados especiais. E, logicamente, que vocês também são meus convidados especiais para o Halloween da aula que vem. Beleza? Um beijo e bye, bye! Vem aí, literatura. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu e o meu amigo Ratinho aqui trouxemos uma história para vocês que é uma história deliciosa. Era uma vez numa fazenda onde morava no buraco da parede um ratinho. Ai, ali ele observava tudo. Ai, ele comia toda a comida que ficava em cima da mesa, em cima da pia, em cima... Ai, esse ratinho tava assim, ó, cheio de tanta comida que esse ratinho comia. Mas um dia o fazendeiro chegou do mercado, colocou suas 2 sacolas de compras em cima da mesa e começou a tirar. Tirou um pedaço de queijo bem grande. O ratinho do buraco da parede falou: queijo! Então, ele tirou um chocolate bem grande e o ratinho olhou para aquilo e disse: chocolate! Ai, aí ele foi tirando coisas gostosas. Ai, que delícia, era muita coisa, era salgadinho, era muita coisa gostosa. Só que no final da sacola tinha um embrulho. O ratinho, quando viu aquilo, ali dentro deve ter o melhor queijo que eu já comi em toda a minha vida. E o dono da fazenda começou a abrir o embrulho.
De repente, o ratinho abriu a boca e disse: "Ah!" Dentro do embrulho tinha uma ratoeira. Acreditam? Uma ratoeira. O ratinho ficou desesperado. Começou a correr de um lado para o outro, desesperado. Foi então que ele resolveu pedir ajuda. Ai, chegou no pasto. A dona Vaquinha estava lá, deitada, descansando, e o ratinho correndo olhou para ela e disse: "Dona Vaquinha, a senhora precisa me ajudar. Você não acredita, dona Vaquinha, mas o fazendeiro trouxe para cá uma ratoeira." A Vaquinha olhou para o ratinho e disse: "Ah, ratinho, e você já viu, por acaso, uma vaca presa na ratoeira? Ah, me poupe, ratinho, eu não vou ajudar ninguém." O ratinho, então, continuou correndo de um lado para o outro. Foi então que ele resolveu ir até o chiqueiro, pedir ajuda para o porco. "Seu porquinho, você precisa me ajudar." O fazendeiro veio do mercado e trouxe um envelope, um embrulho, e começou a abrir. E dentro dele, porquinho, tinha uma ratoeira. O porquinho olhou para o ratinho e disse: "Ah, seu rato bobo, e você já viu, por acaso, um porquinho preso numa ratoeira? Ah, me poupe, seu rato!" E continuou se banhando na lama. O ratinho, então, desesperado, correndo de um lado para o outro, resolveu ir até o galinheiro. Chegando lá, a dona galinha ciscava, picava, ciscava. O ratinho, então, se aproximou dela e disse: "Dona Galinha, você é minha última esperança, dona Galinha. O fazendeiro chegou do mercado, trouxe um embrulho e dentro dele tinha uma ratoeira. É sério, dona Galinha?" A galinha virou para o lado, ciscou em cima do ratinho e disse: "Ah, ratinho, me poupe. Você já viu uma galinha presa na ratoeira? Ah, por favor." O ratinho voltou para o buraco da parede e ficou ali triste, escondidinho. Eis que chegou a noite e a esposa do fazendeiro escutou a ratoeira bater. Foi então que ela desceu as escadas, chegou perto da ratoeira, mas ela não teve tempo de acender a luz. E na ratoeira estava uma cobra enorme. A cobra picou a perna da dona da fazenda. E ela começou a tremelicar. E ela tremelicava, tremelicava. O dono da fazenda ficou desesperado. Correu até a cidade, chamou o médico e o médico então olhou, examinou. "Eu vejo que ela está com febre e está cansada, debilitada. Nós então vamos oferecer para ela, além dos medicamentos, uma canja de galinha." O fazendeiro foi até o galinheiro, pegou a galinha, cortou a galinha, colocou a galinha na panela, cozinhou a galinha e ofereceu uma canja de galinha para a esposa. A esposa do fazendeiro começou a melhorar e os vizinhos todos resolveram visitá-la para ver como ela estava e se estava precisando de alguma coisa. O fazendeiro então ficou preocupado e resolveu dar de comer àquele povo, né? Tinha muita gente visitando. E então ele pensou: "Vou fazer uma comida bem forte. Já sei, vou fazer uma feijoada." Foi até o chiqueiro e picou o porco, colocou o porco para cozinhar com feijão e serviu feijoada para todo mundo. Mais um belo dia, a esposa do fazendeiro ficou curada. Uhul! E o fazendeiro, para comemorar, chamou todos da redondeza e resolveu fazer um churrasco. Pegou a vaquinha, cortou a vaquinha, assou a vaquinha e serviu vaquinha no churrasco para todo mundo. O ratinho, nesse dia, aprendeu uma lição: que se o problema é de um,
O problema é de todos e que todos devem se ajudar para resolver. E desse dia em diante, o ratinho botou a mala nas costas e foi procurar outra fazenda, onde não tivesse ratoeiras e tivesse mais animais para ajudá-lo, caso precisasse. E pirilim pim pim, essa história termina assim. Quem gostou aí em casa, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima!